Olá, eu sou Rangel Diniz e o conteúdo a seguir foi produzido para a cadeira de Jornalismo Cultural do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. O tema: o cinema de retomada brasileiro. Então, você já passou pela seguinte situação? Você está muito empolgado, assistiu um filme que gostou muito e quando vai comentar sobre esse ótimo filme, você convida a pessoa para assistir e ao falar o nome, explicar mais sobre o filme, detalhar o que acontece nele, você escuta aquele famoso "Ih, é filme nacional?". Eu não assisto a filme nacional, não gosto de filme assim. Infelizmente, muita gente já deve ter passado por essa chata situação de desvalorização do nosso cinema, como se filme nacional fosse um gênero e não tivesse nenhuma diversidade nessas produções. Nas grandes videolocadoras, inclusive, eles normalmente eram agrupados em uma seção separada, né? Como se existissem os filmes de terror, os filmes de comédia, os filmes de ação e os filmes nacionais. Representando que aqueles filmes eles são uma categoria à parte, né? Como se não fosse possível ter um bom filme nacional de ação, um bom filme de comédia, um bom filme policial. Então, ele está taxado como aquele filme nacional, que é uma categoria única, na qual você vai pensar: ah, hoje eu quero assistir um filme de ação ou um filme de comédia? Ah, será que eu quero assistir um filme nacional hoje? Pois é, mas nem sempre foi assim, né? O cinema brasileiro ele teve muitos altos e baixos. Hoje, a gente pode falar um pouco sobre o cinema de retomada no Brasil, que é um certame muito importante para a cultura do país. Vamos lá. O cinema de retomada é a expressão usada para designar o cinema feito no Brasil entre 1995 e 2002. Ou seja, a gente vai estudar esse período, né? De aproximadamente 7 anos ali. Existem alguns críticos aí e alguns estudiosos que vão dizer que 2002 ainda não acabou a retomada, né? A retomada seguiu. Mas também tem um ponto específico em 2002 que tem um acontecimento que muitos indicam como o fim dessa fase, né? Que é o lançamento de Cidade de Deus. Mas a gente vai entender, calma aí, a gente vai chegar lá. Porque esse período de retomada é quando, após um período de quase estagnação total, a estruturação de um sistema de incentivos fiscais favorece uma nova fase de fomento e produção cinematográfica. Que para entender melhor, a gente vai precisar conhecer um pouco mais do cinema no país e entender também o contexto desde antes dessa paralisação até o início do movimento, seja esse contexto cinematográfico ou um contexto político também, que é algo muito importante para a gente entender, né? Até pelo modelo dos filmes, né? Eles seguem algumas críticas políticas, sociais, então a gente precisa entender também o que acontecia naquela época e como se inicia esse processo de retomada, né? E será que a gente chama de processo? Será que a gente chama de movimento? Ou será que em alguns momentos a gente só vai entender como uma época? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Em 1969, durante a ditadura militar, foi criada a Empresa Brasileira de Filmes, que a gente conhecia como Embrafilme, e o Conselho Nacional de Cinema, chamado de Concine. A Embrafilme utilizava taxas para aplicar na produção nacional parte desses lucros que as distribuidoras conseguiam com a exibição de filmes estrangeiros no país, enquanto a Concine ficava a cargo da legislação do nosso próprio cinema. Apesar de algumas críticas à empresa, como a concentração de recursos para filmes produzidos no Rio de Janeiro, houve um considerável fomento na produção, que, aliado a diversos fatores, fizeram com que a década de 70 alcançasse um patamar na história do cinema nacional que dificilmente será superado. Esse sucesso ficava evidente em alguns momentos. O filme Os Trapalhões perante o público infantil, a crescente convergência do cinema com a televisão e, principalmente, né, o sucesso da pornochanchada, um dos gêneros de maior sucesso comercial que o Brasil já teve e que na grande maioria das vezes não era financiado pela Embrafilme, sim pela tal da iniciativa privada. A produção foi crescendo gradativamente e a década foi sendo a dos recordes cinematográficos. Aproximadamente 20 filmes nacionais alcançando a marca de 500 mil espectadores por ano, chegando a 36 filmes atingindo esse público em 1975. No ano seguinte, Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, consegue a marca de 10 milhões de pessoas aos cinemas, algo que nenhum filme estrangeiro havia conseguido dentro do Brasil, e o market share no início da década de 80 chegou a bater 35%. Calma, esse termo em inglês aí, ele representa a proporção de filmes nacionais lançados no país. E o mercado exibidor também acompanhou o crescimento, né? Com o Brasil passando a ter mais de 3 mil salas de cinema entre 1975 e 1977. Parecia um pouco estranho utilizar esse termo, né, de market share, mas é um termo utilizado justamente para representar essa proporção de filmes nacionais, que é um dado muito importante para a gente utilizar nessa passagem de tempo, até entender o processo de retomada, mas que naquela época era praticamente o auge do cinema brasileiro.
Mas o que estava indo muito bem não teve uma longa duração. Na década de 80, durante o processo de redemocratização do país, uma crise econômica abalou entre vários setores do audiovisual. A escassez financeira, somada à escassez do tema das pornochanchadas, fez com que a crise se alastrasse também para o cinema. Daquelas 3.000 salas que a gente comentou da década de 70, passamos para pouco mais de 1.500 em 84, e depois esse número foi diminuindo até quase chegar em 1.000 ali em 1995, né? Um declínio exponencial da sala de cinema no Brasil. E o que já não estava indo muito bem se tornou ainda pior na década de 90, quando o Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente empossado por eleições diretas, suspendeu, através de medidas provisórias, quase todos os mecanismos de incentivo, chegando ao ato extremo da extinção do Consine da Embrafilme, que a gente comentou há pouco, o que é tido por muitos como uma ação definitiva para a estagnação da produção nacional. E de 1991 a 95, apenas 2 filmes nacionais alcançaram mais de 500 mil espectadores no cinema, sendo que em 92 apenas um filme brasileiro chegou às telas, né? E a menos de 1% delas, né? Pouquíssimas telas, só para dizer que realmente ele chegou lá. Foi o longa A Grande Arte, né, do Walter Salles, que é um filme em língua inglesa. Apesar de ter promulgado a Lei Rouanet, principal mecanismo de incentivo à cultura até hoje, foi somente após a renúncia de Collor que o cinema nacional voltou a respirar. Embora a Embrafilme nunca tenha voltado ativa, o falecido presidente Itamar Franco, sucessor de Collor, promulgou a Lei do Audiovisual, uma lei de incentivo fiscal mais específica para o setor, e até hoje é a mais utilizada, né? O seu sucessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, deu continuidade às suas políticas estatais de fomento à cultura, e em 2001 foi inaugurada a Ancine, né, que é a Agência Nacional do Cinema, o órgão de regulação do cinema nacional. É durante esse período de governo do FHC que ocorreu o chamado Cinema da Retomada, que é Chegamos no Ponto que Queríamos. O filme tido como marca inicial do movimento foi Carlota Joaquina, de Carla Camurati, lançado em 1995. Esse foi o primeiro filme nacional da década a levar mais de 1 milhão de pessoas ao cinema. A retomada das leis de incentivo definitivamente deram um impulso para a produção novamente. Em 1995 já foram lançados 14 longas, né? Um número que foi aumentando gradativamente. Durante o período de 8 anos, chegaram aos cinemas mais de 180 longas, com 21 deles alcançando mais de 500 mil espectadores. O público que foi aos cinemas assistir a um longa brasileiro subiu cerca de 800 mil em 1996, para 22 milhões em 2003, né? A gente percebe agora, a gente falou daquele declínio exponencial, agora a gente tem um aumento exponencial, né? Um aumento muito grande desse público. As salas de cinema também foram aumentando, né? Chegando novamente a mais de 2.000 salas em 2005. Então a gente vai vendo esse processo de recuperação do cinema brasileiro. A retomada não se caracteriza por um projeto unificado de cinemas, né? Seus temas e linguagens são diversos. Há no período os filmes que se inspiram em episódios históricos e adaptações. A gente tem o Quatrilho, Guerra dos Canudos, Memórias Póstumas e também as narrativas centradas em trajetórias individuais, em que é comum a figura dos personagens mediadores. A gente vai ter a Luísa, de Guerra dos Canudos, a Dora, de Central do Brasil, o Buscapé, da Cidade de Deus. Essas marcas têm relação com o modo de produção e consumo do cinema no período, né? Na origem do projeto, a aprovação por parte da empresa patrocinadora, o que leva muitos realizadores a apostar em projetos representativos da história e da cultura do país. Além disso, os filmes dialogam com o público de classe média que frequenta o circuito comercial de shoppings e cinemas bistrô, que compõe o contexto de exibição, sendo um mediador importante para estabelecer um elo de ligação entre a realidade, tanto histórica como social, que se apresenta a esse público. A principal marca desse período, no entanto, é o fato de a maioria das produções ser apoiada por recursos incentivados, ou seja, descontados dos impostos a arrecadar de grandes empresas, né? Esses impostos que eram arrecadados de grandes empresas funcionavam como investimentos. Um dos grandes problemas do cinema da retomada diz respeito à falta de investimento na difusão dos filmes, né? As produções contam com recursos para serem realizadas, mas não há circuito de distribuição, exibição ou divulgação que permita essa circulação. Com isso, poucos são os filmes efetivamente vistos por grandes públicos, predominando entre os sucessos comerciais os filmes associados à Globo Filmes. Também é objeto de críticas o fato de a decisão sobre qual filme apoiar ficar a cargo de diretores de marketing nas empresas patrocinadoras. Profissionais que são normalmente pouco familiarizados com o meio cinematográfico, né? E acabam ganhando essa função pela importância, pela identificação do público, ou então pela própria fama mesmo dessas pessoas. Enquanto a estética da fome buscava a representação da miséria a partir de um viés
que privilegiava certos aspectos políticos e sociais, acredita-se que os filmes abrigados sob a denominação comum de cinema da retomada de fato tematizam a exclusão e a desigualdade social, porém o fazem sob outro olhar, uma estética que dá lugar a novas tecnologias digitais, a linguagem da televisão, do jornalismo e da internet, das quais se apropriam como representação do real. Uma das características dessas produções é que elas privilegiam o espaço urbano tal como eles se apresentam nas mídias digitais globalizadas. Como exemplo dessa nova harmonia tecnoglobalizada, podemos citar as semelhanças entre dois filmes premiados internacionalmente que retratam a vida em comunidades periféricas de duas grandes cidades do terceiro mundo. Primeiro, Cidade de Deus, de 2002, dos brasileiros Fernando Meirelles e Katia Eland, e Quem Quer Ser um Milionário, do britânico Danny Boyle. Se a gente comparar, essas duas produções apresentam a saga de um jovem que tenta vencer os obstáculos impostos pela miséria na periferia de uma grande cidade de um país subdesenvolvido, Rio de Janeiro e Mumbai. Os primeiros minutos dos dois filmes são impressionantemente parecidos, né? Seja nas imagens ou em outros aspectos. Nos personagens, no cenário, no enquadramento, no ritmo. Então prevalece o imaginário da representação globalizada de qualquer cidade grande em desenvolvimento. Então, é importante enfatizar que os filmes que integram a produção nacional, que obtêm reconhecimento internacional a partir do sucesso de Central do Brasil, que atinge seu ápice a partir da nomeação para o Oscar em 2004, resgatam sim uma tradição do popular em nosso cinema presente desde o movimento Cinema Novo, só que agora ancorada na estética da linguagem televisiva, do telejornalismo e mais recentemente da internet. Muito distante dos princípios cinemanovistas espelhados em movimentos importantes daquele período, como Nouvelle Vague e neorrealismo italiano. A ousadia formal e política do cinema novo não está mais presente e o que predomina é o rearranjo do conceito do realismo, né? Então o cinema da retomada ele é, portanto, um período marcado pela revitalização da atividade cinematográfica no Brasil, não sendo propriamente um movimento. É uma época em que as condições materiais favoráveis permitem o aparecimento de novos cineastas, o investimento na qualidade técnica e novas aspirações para o cinema nacional. Agora, para entender um pouco melhor, a gente conseguir aprofundar um pouco mais dentro das obras do cinema novo, fica o material complementar com os slides, 10 slides de apresentação, onde eu vou trazer para vocês 5 filmes para entender melhor o cinema da retomada, analisando um pouco o filme junto com seu contexto em conjunto com aquela época. Enquanto a estética da fome buscava a representação da miséria a partir de um viés que privilegiava certos aspectos políticos e sociais, acredita-se que os filmes abrigados sob a denominação comum de cinema da retomada de fato tematizam a exclusão e a desigualdade social, porém o fazem sob outro olhar, uma estética que dá lugar a novas tecnologias digitais, a linguagem da televisão, do jornalismo e da internet, das quais se apropriam como representação do real. Uma das características dessas produções é que elas privilegiam o espaço urbano tal como eles se apresentam nas mídias digitais globalizadas. Como exemplo dessa nova harmonia tecnoglobalizada, podemos citar as semelhanças entre dois filmes premiados internacionalmente que retratam a vida em comunidades periféricas de duas grandes cidades do terceiro mundo. Primeiro, Cidade de Deus, de 2002, dos brasileiros Fernando Meirelles e Katia Eland, e Quem Quer Ser um Milionário, do britânico Danny Boyle. Se a gente comparar, essas duas produções apresentam a saga de um jovem que tenta vencer os obstáculos impostos pela miséria na periferia de uma grande cidade de um país subdesenvolvido, Rio de Janeiro e Mumbai. Os primeiros minutos dos dois filmes são impressionantemente parecidos, seja nas imagens ou em outros aspectos. Nos personagens, no cenário, no enquadramento, no ritmo. Então prevalece o imaginário da representação globalizada de qualquer cidade grande em desenvolvimento.